E existem algumas coisas que a gente ouve muito falar sobre vulnerabilidade, que é mito, né? Então, assim, eu não sou vulnerável. Será que você não é vulnerável? Todos nós somos vulneráveis. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Giovana Mota, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo bem interessante, mais um conteúdo de qualidade sobre o tema, né? Voltado aí para gestores, para os líderes, principalmente para as pessoas que estão engajadas em fazer algo diferente nesse momento, principalmente para as pessoas que estão engajadas em construir algo diferente, reajustar e reagir a esse processo que a gente está vivendo de grandes transformações, de grandes incertezas que todos nós estamos passando. Hoje eu escolhi um tema muito especial para falar com vocês. Na verdade, eu já passei por isso várias vezes na minha vida, principalmente relacionado a negócios, né? Todas as vezes que eu realmente fui ousada, todas as vezes que eu realmente fiz alguma coisa muito diferente, com grande significado, eu precisei me colocar de forma vulnerável, também precisei me colocar de uma forma muito corajosa. Eu gosto muito da palavra coragem, né? Mas eu até então também tinha uma ideia de que vulnerabilidade era uma coisa não muito legal. Eu achava que vulnerabilidade era uma coisa realmente negativa. Porém, depois desse grande estudo dessa pesquisadora americana, a Brené Brown, que ela trouxe aí em vários livros, vários conteúdos no Netflix, conteúdos no TED Talks, né, que a gente consegue ver pelo YouTube, a gente percebe que vulnerabilidade ela chegou principalmente para os negócios de uma forma muito diferente e muito mais construtiva, né? Ela nos trouxe um pouco mais de liberdade para a gente realmente ousar ser a pessoa que a gente gostaria de ser, para a gente ousar realmente defender a nossa bandeira com mais tranquilidade, com mais leveza, né? Sem ficar muito preocupado com crítica, sem ficar muito preocupado com julgamentos e assim por diante. E hoje eu resolvi falar disso com vocês porque eu acredito que esse tema, principalmente para gestores, para os líderes que estão criando realmente uma reação, que estão se preparando para reagir, né, nessa retomada que logo, logo nós todos passaremos, eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Então, como eu falei para vocês, eu já precisei ser muito corajosa e já precisei também me colocar de uma forma muito vulnerável nos meus negócios, na minha vida, na minha maternidade, na minha vida pessoal, principalmente nos meus relacionamentos, porque a gente sabe, né, eu fui percebendo que ninguém é perfeito mesmo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre coragem e vulnerabilidade para vocês. E todo esse conteúdo vem, né, da base do conteúdo desse livro, da Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu gosto muito desse livro. Inclusive está na hora de eu ler ele de novo, tá? Então vamos lá. Primeiro eu queria falar para vocês que tem algumas palavras, né, que nos acompanham e que às vezes a gente ouve e que causa realmente muito estresse na nossa vida, causa um movimento até negativo, horrível para algumas pessoas, que são risco, vergonha, erro, imperfeição, mudança, crítica e julgamento. Às vezes quando a gente ouve isso, principalmente nos negócios, principalmente quando a gente está precisando ser mais ousado, quando a gente está precisando assumir algumas coisas que a gente não tem todo o conhecimento, essas palavras realmente causam um pouco de pânico, dores de cabeça e elevam muito, né, o nosso nível de estresse. Porém, depois que Brené Brown trouxe esse contexto, né, da vulnerabilidade, esse conteúdo da vulnerabilidade para os negócios, a gente ficou um pouco mais tranquilo com relação a isso. E aí ela fala o seguinte, que vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de expor, mesmo sem você poder controlar o seu resultado. Então, olha o que aconteceu com a gente, né? Olha o que aconteceu com o resultado que a gente estava prevendo para esse ano. Eu não sei você aí, mas eu tinha feito uma série de planos para esse ano. Mas o que aconteceu com a gente? A gente precisou mudar os planos muito rápido. A gente precisou readequar o plano muito rápido. Ou, de repente, pausar os planos, né? Mas isso, será que vai mudar nosso resultado? Será que essa questão de não saber se a gente vai ganhar ou perder vai mudar tanto o resultado que a gente vai ter lá na frente? Então esse é o momento onde, sim, as incertezas elas aumentaram, mas a gente precisa ter coragem para assumir alguns riscos e realmente se expor para fazer o que precisa ser feito e, de repente, triunfar, né? Não é tudo que está no nosso controle. E olha que coisa extraordinária. Para nós que somos empreendedores, para nós que somos empresários,
Para nós que estamos aí na gestão de um time, na liderança de uma empresa, a gente precisa realmente agora, arriscar e se expor. A gente não tem nada sobre o nosso controle, né? E isso é uma das coisas que os gestores e os líderes que estão realmente, né, buscando se adaptar e sendo mais flexíveis, agora eles realmente precisam entender que estamos todos no mesmo barco, estamos todos vulneráveis, né? E aí uma outra coisa que ela também fala que eu gostei muito, que é o seguinte: estresse, ansiedade, isso a gente também sabe, depressão, batalhas de liderança, desafios e falhas em conversas difíceis, desilusões amorosas, na vida pessoal ou na vida profissional, todos nós temos desafios. Então não interessa se você está aí na sua empresa, né? Se você está aí com um líder lá na sua empresa grande, onde você, como chama, tem uma liderança solitária, né? Tem uma gestão solitária, que você só que cuida dos seus problemas, sabe de todos os problemas, está na hora de você abrir seu coração e trazer um pouco mais de coragem para expor o que está acontecendo, né? A gente sabe que todos nós temos problemas do alto, né? Do alto escalão de uma empresa, a todo mundo que está junto, de repente no chão de fábrica, a gente sabe que todo mundo tem problema. E esse momento onde a gente precisou realmente nos tornarmos mais humanos, a gente precisa ter coragem para expor o que está acontecendo e pedir ajuda, né? Quem sabe você não só muda a sua vida, mas muda o seu resultado. Então, vulnerabilidade, o que é? É incerteza. Como eu falei para vocês, nesse momento a gente está muito vulnerável. Vulnerabilidade é incerteza, é risco e é exposição emocional. Não adianta você querer viver, né, como super-homem, que até o super-homem ele precisou expor as suas emoções, né? Na historinha lá do super-homem, a gente viu que quando ele colocou o amor dele por Lois Lane, ele tirou, né, toda aquela roupagem do super-homem e ele se tornou Clark Kent. Então todos nós podemos sim fazer muita diferença no mundo, mas a gente também, na nossa vulnerabilidade, no ser eu, naturalmente eu também consigo fazer muitas diferenças, né? Então essa é uma das coisas. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. E aí, quando a gente traz isso para os negócios, quando a gente fala de vulnerabilidade para os negócios, o líder que hoje ele está aberto para se mostrar mais vulnerável e expor, né, a sua posição ali, expor na sua posição os erros, mostrando de repente as suas fraquezas, hoje ele não só consegue fazer muito mais diferença, mas ele consegue trazer reciprocidade, criar empatia dos seus liderados. Por quê? Porque isso faz com que a gente se torne igual. Bem, o meu chefe está falando que tem um problema, então eu posso, de repente, falar para ele que eu também tenho, né? E isso não só vai fazer com que todos nós tenhamos uma melhora, mas que a gente também possa atingir um resultado de uma outra forma. Então, expor os seus problemas, expor os seus erros, as suas fraquezas, para um líder, principalmente para um líder mais contemporâneo, que ele está buscando uma liderança mais inspiradora e principalmente fazer diferença e motivar novos resultados, ele pode e deve se mostrar mais vulnerável. Essa é a grande lição que esse movimento, né, que esse momento da pandemia trouxe para nós. A gente pode sim abrir o nosso coração e nos permitirmos sermos nós mesmos, com os nossos erros, com as nossas fraquezas e principalmente nos colocarmos melhor e mais fáceis, mais leves diante das pessoas, né? Tem um conteúdo que eu gosto muito, que eu estou inclusive lendo um outro livro que fala Ouse Ser Diferente. Para eu usar ser diferente, eu preciso mostrar a minha vulnerabilidade, eu preciso me expor, eu preciso mostrar para as pessoas que eu não sou 100% todo momento, né? Às vezes a gente corre, faz aí algumas coisas especiais para a gente conseguir um resultado diferente, mas não é todo momento que a gente está em alta, não é todo momento que eu consigo realmente estar ali engajado, forte, estabelecido, com todas as palavras corretas na minha mão. Nem sempre eu consigo isso. Então, quando eu coloco, olha, peraí, hoje eu preciso de um tempo. Ou, peraí um pouquinho, deixa eu dar uma descansada. Ei, só um minutinho, porque eu não sei do que você está falando e eu vou precisar pesquisar. Isso, para um gestor e para um líder, não é imperfeição, não é fracasso, não é fraqueza e não precisa de vergonha, isso é ser humano e todo ser humano ele é vulnerável, né? E vencer, quando a gente está falando de vitória, quando a gente está falando de crescimento profissional, quando a gente está falando de evolução, de negócios sendo multiplicados, a gente precisa entender que antes da gente chegar lá na frente, principalmente para as pessoas que estão se colocando de uma forma mais vulneráveis e mais expostas
de uma forma mais tranquila na vida, elas entendem que nem sempre, né, o fim da corrida é a coisa importante, o vencer é o importante, mas sim como que eu cheguei lá, como que eu tive de aprendizado, porque se eu tiver aprendizado no percurso, consequentemente a minha chegada vai ser totalmente diferente. E aí o que acontece? Uma outra coisa que também a gente percebe é que assim, quando a gente está num projeto muito grande, quando a gente está numa meta muito grande, principalmente, né, eu que venho aí de grandes empresas, que eu precisei realmente trabalhar, né, focar para que o resultado viesse. Se hoje eu não entendesse isso, né, ou se naquela época até não com todos os conceitos, eu não pudesse, não me colocasse à disposição de aprender com cada dia, talvez eu não conseguiria atingir todas as metas que eu alcancei. Então é importante para a gente ter, né, essa tranquilidade de pensamento também, entender que todos nós podemos sim, dentro das nossas fragilidades, dentro das nossas fraquezas, dentro dos nossos pontos a melhorar, a gente impulsionar resultados. E aí o que é interessante, né? Quantas vezes você precisou de repente passar por um período de desconforto para você continuar no movimento? Quantas vezes, por exemplo, você teve que fazer um feedback para um funcionário, para um colaborador? Quantas vezes, por exemplo, que você teve que realmente olhar para o rosto, para os olhos do seu cliente e ajustar uma comunicação, ajustar um contrato, e isso te manteve no jogo, isso te manteve, né, no movimento? Quantas vezes que você precisou realmente se expor e falar, olha, isso aqui não vai dar, isso aqui eu não consigo fazer, e realmente te manteve no jogo, né? Quantas promoções a gente já viu que aconteceram, não porque a pessoa era altamente capacitada, mas ela tinha as emoções dela, principalmente as emoções mais frágeis e vulneráveis, expostas e colocadas. Olha, talvez eu não consiga fazer tudo no tempo que você quer, mas nós vamos juntos construir isso. Então a gente sabe que muitos casos de sucesso, eles também são construídos dessa forma, né? De uma forma tranquila de você se expor, de você ter coragem de falar que de repente você realmente não sabe tudo. E existem algumas coisas que a gente ouve muito falar sobre vulnerabilidade, que é mito, né? Então, assim, eu não sou vulnerável. Será que você não é vulnerável? Todos nós somos vulneráveis. O fato da gente estar vivo já é vulnerável, né? Quantas pessoas também acham que vulnerabilidade é você se expor, é você expor toda a sua vida, você contar de todas as coisas como se você fosse uma celebridade hollywoodiana. Não, né? A gente também precisa saber o nosso limite, a gente também precisa saber dar limite, a gente também precisa entender que a gente precisa buscar reciprocidade, né? Se eu estou conseguindo ter a resposta do outro, eu me mantenho, né, mais vulnerável próximo a ele. Mas se eu não estou conseguindo, talvez eu precise colocar um limite nessa minha exposição, né? Outra coisa que a gente ouve muito falar sobre vulnerabilidade, eu me garanto sozinho. Quantas pessoas que você conhece aí na sua empresa que você já viu que já quebraram a cara porque levantaram a bandeira que dariam conta sozinho. Eu sou uma que eu já quebrei a cara várias vezes porque eu falei que eu dava conta sozinha e não dava. Tanto que tem uma frase que faz muita diferença na minha vida, que eu carrego ela comigo, que diz o seguinte: eu aprendi, se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, procure sempre ir bem acompanhado. Gente, eu não sei de todas as coisas e, sinceramente, eu não quero saber, tá? Não quero saber de todas as coisas. Então, esse papo de que é vulnerabilidade, você falar que você se garante sozinho, sim. Não é, na verdade, não, né? Não é isso, não. Então, a gente precisa entender. E outra coisa, a gente precisa tomar muito cuidado com relação à bola de neve que essa questão de eu me garanto sozinho pode trazer para você. De repente, uma coisinha que você achou que você daria conta, por você não se expor, por você não pedir ajuda, por você não, de repente, olha quantas empresas que a gente sabe que elas quebram, que elas fecham, porque a pessoa tinha um probleminha ali no tributário, ela tinha um probleminha na liderança, e de repente o resultado dela se foi, simplesmente porque ela achou que ela dava conta sozinha. Então, pedir ajuda não faz mal para ninguém, principalmente para você que é líder, para você que é gestor, para você que é dono de uma empresa, para você que está aí na frente, né, principalmente de um time, fazendo o negócio acontecer, você precisa entender que sim, você precisa de algum momento levantar a sua mão e pedir ajuda, tá? E outra coisa também que é muito interessante a gente já quebrar esse mito é que vulnerabilidade é fraqueza. Não é. A pessoa que ela se coloca com mais coragem, né?
expor os seus pontos fracos, expor ali as suas fragilidades, ela não é vulnerável na parte negativa, não é fraqueza. Ela é muito corajosa de abrir o coração dela e falar, olha, aqui eu não consigo mais, aqui eu realmente vou precisar de ajuda. Né? Então, assim, pedir ajuda é um ato de muita coragem. Então, quebra esse mito de que ser vulnerável é fraqueza, tá? Outra coisa também que eu queria falar para vocês, que eu acho super interessante, é que existem dois tipos de pensamento. E isso, para mim, a gente tem falado muito de mindset, né? Ah, você precisa mudar seu mindset. E você que aí, às vezes, de repente, daí na sua empresa, de repente você que é gestor, você que é líder, você já falou para o seu funcionário, você precisa mudar essa cabeça, você precisa mudar o seu mindset, não é assim? Será que você está pensando, vai pensar assim até quando? Você tem que mudar o seu mindset. E a gente sabe que sim, existem algumas pessoas que pensam de uma forma mais enraizada, existem algumas pessoas que elas pensam de uma forma mais quadrada, mais ajustada e principalmente que elas não se permitem, né, fazer algumas coisas de uma forma mais flexível, mais adaptável. Então existem dois tipos de pensamento que eu queria colocar para vocês. Há os mindsets de perfeição e o mindset de evolução. Olha que coisa legal. O mindset de perfeição, ele sempre vai por esse lado. Fracasso não é inaceitável, então fracasso é inaceitável. Nunca está bom o suficiente, então ele está sempre ali querendo, né, melhorar a todo momento. Ele foca sempre na falha, ele tem vergonha e julgamento, tudo que ele vai fazer, ele tem sempre um pensamento, o que eles vão achar, imagina o que eles vão pensar, até parece que eu vou fazer isso, não vou fazer. E o resultado se divide em bom e ruim. Então, essa é a mente da perfeição. Resultado bom e ruim, não faço porque eu tenho vergonha, imagina o que eles vão falar de mim. O meu foco vai estar sempre na falha e, de repente, eu vou buscar sempre bom e nunca vai estar suficiente. E fracasso, para mim, é inaceitável. Já conheceu alguém assim? Com esse tipo de pensamento? Agora, olha quando você encontra com uma pessoa que ela tá ali, mais aberta, mais vulnerável, né? Mais disposta a evoluir e ela tem um mindset de evolução. Olha como é o pensamento dela. Fracassos são inevitáveis. Gente, quem nunca errou nessa vida, hein? Quem nunca errou? Então é importante que a gente precise entender que sim, né? Todos nós estamos aqui possíveis e passíveis a erro. Estar bom o suficiente é suficiente. Então a gente tem uma frase que eu falo sempre também: o feito é melhor que o perfeito. Então a gente precisa começar como nós estamos, de onde nós estamos, fazendo o que a gente sabe fazer. Isso é especialmente importante nesse momento que nós estamos vivendo. Eu não sei como é que está a sua empresa, eu não sei o que você está vivendo aí na sua liderança, mas você precisa dar um jeito com o que você tem. E pede ajuda, eu estou aqui, né? Nós estamos aqui. O foco está sempre na melhoria. A pessoa que tem esse mindset de evolução, ela está sempre pensando em como que ela vai melhorar. Então, olha só, se você já pensa assim, olha que coisa boa, né? Compaixão e coragem, esse é o tipo de pensamento dela, porque ela vai se colocar no lugar do outro com mais compaixão e ela vai ousar, ela vai ter coragem para assumir alguns riscos e fazer diferente. E resultado para essa pessoa que tem um mindset de evolução, está mais voltado para informações e indicadores. Então não é bom ou ruim, é informação e indicador para o que eu posso melhorar. Já pensou como é diferente a gente falar com uma pessoa assim? Sim ou não, né? E aí uma das coisas que é muito legal que a Brené Brown fala nesse conteúdo sobre vulnerabilidade, ela fala vários momentos sobre o discurso de Roosevelt, né? Que foi um dos presidentes americanos, que ele fala da questão do triunfo, né? Ele fala do como que a gente triunfa, e, enfim, é um discurso longo e tal, mas eu adaptei uma parte desse conteúdo falando o seguinte, que na arena da vida, né? A arena que nós vivemos, nós estamos na arena da vida, quem está disposto a ir para a arena, realmente, de algum momento, ele vai fracassar. Mas que a gente possa fracassar ousando grandemente. Porque vai que nesse movimento de fracasso, ousando fortemente, a gente não triunfe. Então, hoje eu tô passando aqui para falar isso para vocês. Por que aí no seu negócio hoje você não ouse e tenha coragem para se tornar um pouco mais vulnerável, levantar sua mão, pedir ajuda e falar, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, preciso aprender algo novo, preciso buscar alguém para me dar um help aqui, ou eu preciso ouvir algumas pessoas falando, preciso de novos conselheiros, preciso fazer minhas orações, eu preciso realmente colocar meu joelho no chão, eu preciso elevar minha mente, meditar, buscar outras alternativas, porque eu preciso me expor. E isso você não precisa ter vergonha, porque no meio desse processo, principalmente de crescimento, você pode sim chegar ao seu triunfo.
Então hoje eu gostaria de convidar você para esse exercício. Não deixe de se colocar diante das situações da vida que mudaram muito, muito, em tão pouco tempo, que talvez mudou o resultado aí da sua vida, mudou o resultado da sua empresa e agora você está aí precisando fazer algo novo. Se coloque com mais amor e com mais tranquilidade a respeito da vulnerabilidade. Assuma essa coragem, né, de fazer diferente, de fazer realmente como você consegue e faça. Quem sabe a gente não triunfa junto, tá? Então eu sou a Giovana Mota, eu sou coach. Eu estou nesse movimento de realmente trazer algo novo para nossas vidas, comigo, com você, e eu tenho certeza que a gente pode sim criar esse movimento de evolução. A gente precisa reagir, afinal de contas somos nós, empreendedores, empresários, empresas desse país que vai fazer tudo isso voltar a acontecer da forma como a gente fazia logo que essa pandemia passar. E eu quero você comigo nessa. A gente precisa criar sinergia e reagir. Tá bom? Então, vamos juntos. Então, esse foi o conteúdo sobre vulnerabilidade, coragem e vulnerabilidade. E toda terça-feira, às 17 horas, a gente tem um conteúdo ao vivo lá no meu Instagram, aqui no meu YouTube. Então, se você curtiu esse conteúdo, não deixe de curtir aqui, né? Dar o seu like. Não deixe de comentar esse vídeo, não deixe de compartilhar, isso é super importante para nós, principalmente para a gente que está aqui querendo fazer esse movimento de crescimento, principalmente agora, né? Que a gente precisa realmente criar coragem para agir mais. Então, um beijo grande e a gente se vê no próximo conteúdo, eu espero você. Um beijo grande, a gente se vê!